Bonjour, meus amores. Eu aqui de novo, Lorene Bueno, host do podcast. Estamos aqui no podcast hoje, oferecimento Expo Connection, que é uma feira para empreendedores, que é uma feira que visa aí dar essa visão, essa liberdade de empreendedores aqui na França, brasileiros aqui na França. E para completar o meu podcast de hoje eu estou aqui com a Daiane, que ela é empresária. Ela vai contar um pouquinho do que ela faz pra gente, mas muito prazer, Daiane, por estar aqui, por vir como convidada, contar a história e literalmente contar o que você faz como empresária. Eu que agradeço por estar aqui, para mim é um prazer participar desse podcast. Estou muito contente também pela oportunidade de estar aqui. Embora da onde, né, de onde, na verdade, você veio? Eu venho do Brasil, do estado do Espírito Santo, de uma cidade turística, se chama Guarapari. É uma cidade que tem bastante praia. É praia, eu ia falar, é praia. Bastante praia, ela é rodeada de praia, é uma cidade que é muito boa nesse sentido. Mas em relação a trabalho não é tão boa. Tá, e aproveitando esse gancho de trabalho, quem era a Daiane, né, no caso, no Brasil, nessa época? O que você já fez? O que você já passou? Quais são as trajetórias aí em território brasileiro? Bom, no território brasileiro eu me formei em comércio internacional, na área voltada para o marketing e exportação e importação. Infelizmente, na minha cidade não tinha trabalho nessa área que eu gostava, e eu sempre me identifiquei muito com línguas estrangeiras. Então, o foco principal da faculdade foi esse. No Brasil, eu me casei, tive 2 filhos lá, e depois, como ficou bastante difícil o trabalho, a gente resolveu migrar para a França. E lá é uma cidade turística, mas é uma cidade muito pequena, como que é? É uma cidade pequena. É como se fosse um interior ali, só que com praia, digamos assim? Sim, com 40 minutos você anda a cidade praticamente toda, de um lado ao outro. 40 minutos? 40 minutos. Mas ela, para comércio, é bom, porque o ano todo tem feriado, tem férias, que as férias do Brasil são sempre prolongadas. E a gente fala que Guarapari é mais de mineiro do que de capixaba, porque os mineiros sempre vão pra lá, tem a semana do saco cheio, essas coisas tudo assim que tem em Minas, eles sempre estão lá com a gente. Mas como não era assim a minha área, porque eu tinha acabado de me tornar mãe, e aí tinha que trabalhar de domingo a domingo, os horários não batia, a escola lá é só meio período, então pra mim não era bom. E da onde surgiu a ideia de vir para Paris? O meu pai já estava aqui, ele já morava aqui há 20 anos, e aí a minha irmã resolveu vir. E como a gente é uma família muito unida, quando ela veio, meu irmão foi na minha casa e falou, não vou ficar sem ela não, vamos também. E aí a gente veio todo mundo. Isso com quantos anos? Tipo assim, tem quantos anos que você tá aqui? Tem 6 anos que eu tô aqui, a minha irmã tem 9. Então, no caso, então vamos lá. Veio seu pai primeiro, Veio meu pai, depois sua irmã depois minha irmã e depois você. Sim. Seu pai quanto tempo aqui? Meu pai já faz 20 anos. Nossa, tem muita gente aqui hoje, inclusive, que eu conheci que é 20 anos aí de carreira no território francês. Sim, o meu pai já faz tempo. E como que foi a decisão? Tipo, eu vou, já que meu pai tá lá, que a minha irmã tá, como que é? É complicado, né? Porque como eu já estava casada, já tinha os meus filhos, o meu esposo ele nunca tinha se afastado dos pais dele. Então, eu estava vindo para perto do meu pai, mas ele estava deixando dele, né? Então, Justamente. foi uma situação muito difícil, foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas a gente acabou concordando, ele acabou vendo, né? Que era melhor para nossa família, para os nossos filhos. E a gente tá aqui, já faz 6 anos. Então veio você, seu esposo e os seus 2 filhos. Isso, e eu vim grávida sem saber. Uau! Quando eu cheguei Sério? aqui que eu descobri sem falar um A de francês. E o que você pensou? Você pensou em voltar na hora? Tipo assim. Olha, eu não queria voltar, porque Aham. eu sabia que não ia dar certo lá. Mas o meu pai, na hora, ele falou assim, minha filha, sua passagem tá valendo ainda, pega o voo de volta, vai, porque no Brasil a gente tem casa, né? Vai pra sua casa e a gente te ajuda daqui. Eu falei assim, não vou, pai, vou ficar aqui. Mas é porque seu pai, com certeza, ele lembra que ele já passou. Sim. Ele tava tentando te proteger, Sim. né, de uma certa maneira. Sim, porque também você tocou num ponto que, assim, quando a gente chegou aqui, o meu pai tinha muito medo. Porque as pessoas colocavam muito medo nele, sabe? E ele acabou ficando, assim, fechado. Aí quando a gente chegou, que ele foi começando a se abrir, começando a ver que não era bem desse jeito, assim, sabe? E aí, eu acredito que foi por isso que ele falou, vai de volta pro Brasil. Porque quando eu descobri, eles me falaram que eu ia pagar um absurdo pra ganhar um neném aqui. E eu não paguei nada, nem as consultas.
eles literalmente, você acha que eles botaram terror assim na sua cabeça? Sim. Te alimentaram de coisas que não vai dar certo, isso. vai ser uma fortuna, vai ser 8 mil euros Foi mais ou menos esse valor aí que eles me falaram. o hospital. Isso. E como que foi? Vamos falar agora, que eu achei bastante interessante. Descobrir aqui que tá grávida. E como que foi correr atrás das coisas? Foi burocrático? Até que foi fácil? Pessoas ali te ajudaram? Olha, um conhecido da minha irmã, ele conhecia uma médica que é filha de brasileira com francês. E ela falava português. Então, ele me levou nessa médica no Hospital de Montreux. E ela conseguiu uma assistente social pra mim. Daí, da assistente social, eles resolveram tudo. As consultas, pra ganhar o neném, tudo foi bem tranquilo até. O mais difícil foi falar com os médicos. Ah, eu imagino. Porque eu não sabia nada. Eles perguntavam como é que tava o bebê, como é que eu tava. E eu só fazia assim, só joinha e a mímica, né? Porque no início a gente comunica por mímica. Justamente. E quando você, na verdade, então, quando você chegou, você descobriu que estava grávida já? Sim, eu vim grávida de 1 mês. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tava trabalhando num restaurante. E eu comecei a passar mal com o cheiro da comida. E você desconfiou? Tipo assim, sim, na hora esse negócio é estranho? Quando eu comecei a passar mal com o cheiro, aí eu já pensei, eu falei assim, cara, eu tô grávida. Aí eu trabalhava de madrugada, eu comprei um teste e fiz lá mesmo, porque eu que abri o restaurante. Eu ficava sozinha até meio-dia. E quando eu fiz, foi instantâneo. Não precisei nem esperar o tempo, foi instantâneo. E como que foi contar pra família? Contar pro marido? Nossa, o meu esposo não acreditou no primeiro momento. Ele falou assim, não tem como. Você vai morrer de casado, né? Mas foi mais esse medo, assim, porque foi muito rápido. A gente tinha acabado de chegar, a gente estava se organizando ainda e estava todo mundo entendendo a França, porque veio meus irmãos, meus sobrinhos, a minha família toda, minha mãe. Então foi assustador, né? Contar assim. E eles também ficaram assim, sem saber o que fazer. E depois que você ganhou, ele ou ela? Ele. Depois que você ganhou ele, quais foram os primeiros passos? Início, você parou de trabalhar? Como que foi? Continuou trabalhando? Eu trabalhei enquanto eu estava grávida. E depois eu parei de trabalhar os 6 primeiros meses. Depois eu comecei a trabalhar de novo, mas não compensava muito. E eu acabei esperando até os 3 anos dele, que é quando eles entram na escola. Porque, querendo ou não, o valor de uma babá, o valor de uma creche, né? Penso eu, que é o valor, que você vai ganhar. Sim. E ainda você perde um pouco do crescimento, né? Verdade. Das primeiras palavras e tudo mais. Já tá na escolinha? Já tá. Falam francês, já? Sim, já fala francês. Fora os outros também, né, que estão na escola, né? Sim. Acaba aprendendo, né? Sim, eles chegaram aqui com a menorzinha com 2, não, o mais velho com 2. Não, minto. A menor com 2 e o mais velho com 4. Fiz confusão agora. Nossa, e você veio com eles pequenos. Os 2 pequenos. Aí, engravida. Engravidava vindo mais Um recém-nascido. E um recém-nascido. E quais foram os primeiros perrengues, assim? Tem algum perrengue que você lembra? Que você passou? Fora esse, né? De tentar falar com os médicos. Eu acho que foi se manter aqui só trabalhando, né? Que era só o meu esposo trabalhando pra sustentar 5, né? Aluguel e tudo mais. Eu acho que... Você teve dificuldade com moradia? Por sorte, não, porque assim, a gente veio todo mundo pra casa da minha irmã, a gente ficou 1 ano e meio morando todo mundo junto. Daí, quando a gente foi alugar, eu consegui alugar diretamente com a proprietária. E aí eu fiquei nela até o ano passado. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas é muito mais difícil alugar casa com criança, né? Não é todo mundo que aceita. Sim. Geralmente você precisa de ter mais quarto, mais ali estabilidade para as crianças. Sim. Então acredito eu que não é fácil, né? Mas que bom que você teve apoio. Porque tem gente que vem sem ninguém, né? Vem sem apoio. Então você tinha um apoio ali da sua família. Sim. E no final acabou que a sua família mais próxima tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Então assim, não deixou ninguém tão próximo assim no Brasil. Não, tá todo mundo aqui. Tá em casa mesmo, né? E vamos entrar na comunidade brasileira. Você teve alguma dificuldade com os brasileiros aqui? Olha, assim, diretamente não, só mesmo nessa parte que às vezes o próprio brasileiro ele coloca medo em você de circular aqui, de viver verdadeiramente aqui na França. Mas tirando essa parte, não tive problema não, só mesmo essa pressão psicológica, né, que às vezes eles acabam fazendo, que não dá certo, que não é assim, que não pode, mas diretamente não. Entrando agora na parte empresarial, você agora é empresária, me conta aí como tudo começou a ideia de empreender, seja no Brasil ou seja aqui. Ou foi aqui que surgiu a ideia de empreender?
Olha, lá no Brasil, como as crianças elas só estudavam meio período, eu fazia salgados para vender, salgados para quiosque. Então eu já comecei lá. Mas não era a área que eu gostava, porque eu gosto mais da área comercial. Uhum. E aí, quando chegou aqui, eu fiquei um tempo, a minha irmã ela abriu uma empresa, e ela sempre falava, não, a gente não precisa trabalhar para as pessoas, a gente pode abrir uma empresa aqui na França, a França possibilita isso, né? E eu fui amadurecendo essa ideia. E no ano passado, na realidade, nasceu a minha gráfica. Fala um pouquinho o nome da sua gráfica, o que ela oferece. Então, a minha gráfica se chama Adams Arts Graphique. Nós trabalhamos desde a arte, da criação da arte, a impressão em goodies publicitário, que é brindes empresariais, eu acredito em português, né? Com certeza. Pega brinde, né? E só que focado na empresa da pessoa. Isso, na publicidade, né, da empresa. E eu também trabalho com a área da papelaria personalizada. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, de trabalhar. Mas da onde surgiu a ideia de trabalhar com, no caso, com a gráfica especificamente? Eu acredito que foi da minha filha. Porque ela ama mexer com papel, criar coisas. Ela monta beliches, com papel, essas coisas assim. E eu vi que ia ser um futuro pra ela. E o meu filho, ele gosta muito de contas dessa área, assim. Então, eu falei, bom, é tão difícil começar do zero, já estando adulta, né? Então, eu vou fundar agora algo que vai ser pros meus filhos. Porque no início sempre é mais difícil, né? Mas quando eles estiverem grandes, ela já vai estar no auge. Eu acredito nisso. Então, o que me inspirou mais foi a minha filha, as coisas que ela fazia, assim, com... Ela criava caderno, essas coisas Esse assim. lado artístico dela. Então eu falei assim, bom... E eu sempre gostei de desenhar. Eu gosto muito de desenhar e falei, bom, vamos juntar o útil ao agradável, né? Porque a gente vai crescer em família. Isso, justamente. E como que foi, assim, você começou... vou abrir a empresa. O que você pensou de cara começar a fazer? Porque, assim, geralmente a pessoa ela tem vários leques, né? Eu trabalho com várias coisas ali, mas qual que foi a primeira? Assim, eu vou fazer primeiro uma caneca, eu vou fazer primeiro... O que de ideia, assim, inicial você pensou? Eu comecei com as canecas, com as taças, né? Com camisas e com as garrafinhas. Foi por isso que eu escolhi eles pra trazer aqui. Porque eu acredito que, por mais que seja algo que todo mundo oferece, é algo que todo mundo vai usar e vai levar sua marca pra mais gente. Por exemplo, agora é uma boa época pra botei, porque tá calor, as pessoas sempre vão carregar uma garrafinha de água. Então, todo empreendedor que quer divulgar a sua marca, essa é a hora de fazer esse tipo de personalizar. E a questão de memorizar mesmo, né? Ali na mente da pessoa. Então, eu acredito que, por exemplo, e quando a pessoa sente que é uma coisa exclusiva, né? Uma coisa personalizada, qual que é a visão que você tem de, por exemplo, qual o sentimento que o seu cliente tem, por exemplo, ao receber os produtos dele? Bom, como é uma coisa assim única, eu acredito que é que nem você falou, é a identidade visual que vai gerar pra ele, né? Então eu creio que ele se sente satisfeito, realizado, tipo, porque assim, como que eu vou te explicar? Ele pensou em mim. Sim, isso. Eu faço parte ali da empresa, né? Digamos Isso. assim. Porque se é uma coisa assim, mais ou menos, uma coisa que todo mundo faz igual, é só mais uma coisa. Não vai causar o efeito que a gente quer que cause, né? Que é levar essa pessoa a estar sempre motivado, a buscar mais, a querer mais aquela empresa, a se sentir valorizado naquela empresa. Então, e como que é a procura, assim? Qual que é o seu público hoje? É público mais de brasileiros, mais de franceses? Hoje eu trabalho mais com brasileiros. Brasileiro. E como que funciona, vamos supor, eu tenho a minha marca, eu quero te contratar. Você tem um catálogo? Como que é que funciona? Sim. Assim, daquilo que você oferece? Eu tenho um catálogo, eu tenho um site também, o Instagram, que eu uso também, porque eu acredito que o Instagram o Instagram é a porta de muitos... Para muitos negócios, né? Sim, mas eu particularmente prefiro tratar direto com o cliente, porque assim ele vai me explicar melhor a visão que ele tem, do que ele quer passar, e eu vou conseguir formular uma ideia melhor para atender aquele cliente de uma maneira que vai satisfazê-lo. E aí, como que você faz? Por exemplo, você fecha pacote, no caso não pacote, você vende a unidade, você vende pacote, como que é que funciona? Então, depende do produto. Se for, por exemplo, cartão de visita,
Aí eu trabalho Com a quantidade com a mínima. quantidade mínima. Taças, canecas, eu geralmente não coloco. A quantidade. Quantidade mínima, não. Porque pode ser também um presente. Então, se é um presente com a foto, Dia das Mães, então eu não coloco nas canecas. Eu coloco mais nos impressos, flyers, Em grande quantidade. Em grande É igual você quantidade. falou, é papel mesmo, É. né? Que a questão é em grande quantidade. E aí, no caso, por exemplo, a gente colocou aqui, pessoal, o que ela fornece. No caso, eu posso escrever qualquer coisa, se eu quiser. Sim. E aí tem tamanhos, ou você trabalha com tamanho específico? Não, tem vários tamanhos. Essa é de 500 ml, mas tem de Aham. 1 litro, tem Olha. as Olha, medidas e ela são fez, menor. e ela fez aqui da Expo Connect, o evento que a gente está. Falar em Expo Connect, como que está sendo a sua experiência sendo expositora? É a sua primeira vez? Sim, é a minha primeira vez. Era pra mim ter participado da edição passada, Aham. mas coincidiu de eu estar na Itália. Eu não consegui estar presente, mas eu consegui enviar os brindes para Elise. Aham. Então, foi muito motivacional, porque eu ainda não tinha vivido essa parte no meio de tantos empreendedores, sabe? E isso nos motiva, porque eu creio que para você vencer no empreendedorismo, você Aham. precisa ser perseverante. E às vezes nem sempre é fácil ser perseverante. Então, estar no meio dos empreendedores hoje no evento foi fundamental para mim. Não, e o tanto de conexão que a gente tem, né? Na verdade, esse nome está muito em alta aqui, principalmente porque somos uma comunidade brasileira, dependendo de outros brasileiros, do público francês também, mas no início sempre é mais esse público brasileiro. Sim. Então, participar de eventos, eu sempre falo para todo mundo, tem que começar a participar. Eu demorei um pouco, eu não sei você, quanto tempo que você começou a ter essa noção assim, eu preciso estar ali no meio de empreendedores, eu preciso falar nisso. Quando foi que você teve a noção, a conscientização que você precisava participar, tipo assim, desses eventos? Então, eu tenho uma amiga Aham. que ela se chama Marcele e ela foi assim a que mais me impulsionou a estar nesses eventos. Ela falou, não, você tem que ir, você precisa avançar. E é mais fácil quando você está envolvida, quando você está ali. Então, a minha motivação maior a participar foi os conselhos dela, foi o impulso que ela me deu mesmo, né? Ter alguém ali que sempre fala, né? Sim. Participa, vai, convida, chama, né? Isso. E até agora, porque, gente, o evento ainda está acontecendo. Nós estamos aqui no estúdio gravando. Mas até agora, o que você conseguiu extrair aí da Expo Connect? Conexões, como você disse, Aham. né? Aprendizado da maneira de lidar com o público. Eu observei bastante o que os meus colegas estavam fazendo, os que eles são mais experientes. Tem alguns que já estão na sexta, já participaram das sextas, das 6 edições que teve anteriormente. Então, experiência profissional e também pessoal, porque você vê empreendedores que não é só empreendedorismo, assim, sabe? É algo pessoal que ele coloca, assim. E isso é muito bom, pro crescimento pessoal quanto como empreendedora. Deixe suas redes sociais para a pessoa te achar, para a pessoa, seu contato, que seja. No caso das redes sociais, a pessoa já consegue entrar em contato contigo. Sim. Pode deixar, porque realmente, gente, a gente precisa ter algo ali para eternizar sua marca, né? Sim. Então, quanto mais a pessoa vê sua logo, né, eu acredito isso, quanto mais a pessoa vê sua logo, vê as coisas ali, o subconsciente vai memorizando. Sim. Talvez a pessoa não compre, né, na hora. Mas quando a pessoa precisar, ela vai pensar, ei, espera aí, né? A Daiane vende. Então, espera aí, deixa eu ver quanto que é, deixa eu... Então, isso é muito importante. Deixa suas redes sociais. Eu vou deixar aqui também embaixo na descrição. Mas fala aí pra gente como que a pessoa te encontra. Então, eu vou dar, então, o meu Instagram, que é a maneira global, né, de acesso, é o @adamspublicité. Não tem tiré de it, não tem ponto, é direto. Adams Publicité, @adamspublicité. E no Instagram você consegue o meu WhatsApp, que assim você pode falar diretamente comigo e a gente pode ver, né, algo especial e único para vocês. Porque não é só esse aqui, esse aqui é outro, só um exemplo, não dá pra trazer tudo. Então vocês vão lá, entram, vê tudo que ela fornece ali. Agorinha, quando a gente terminar aqui, eu vou ver o que ela faz pra mim. E é isso, meus amores. Muito obrigada, Daiane, pela sua presença, pela sua paciência. Sucesso na sua empresa. Obrigada. Que possa dar tudo certo. E bisu!